Ai, boa noite, paz seja convosco. Já que você deu essa salva de palma poderosa aí, vamos emendar para Jesus mais uma? Vamos lá? Diga aleluia aí, irmão. Glória a Deus. Ai, que bênção. Para quem não me conhece, eu me chamo Gessé, sou casado com a pastora Elisa. Estamos nesse ministério há 47 anos. Vou repetir, 47 anos já. Esse dia eu brinquei, respeita a minha história. Ai, queridos, que bênção, que essa igreja é sempre cheia, né, irmãos? E vocês aqui prestando o seu melhor a Deus. Vamos orar? E que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Principalmente de mim, Senhor, ajuda aí, porque falar do reino parece simples, irmãos, mas ele é cheio de responsabilidade. E ninguém nunca deve pegar um palco, um púlpito de forma leviana, porque o reino de Deus ele é tomado à força, mas também Deus é justo e a justiça dele precede tudo. Nós precisamos ter uma reverência tão forte, um entendimento tão poderoso de um momento em que a palavra de Deus, não de homens, amém? Vamos orar. Tem crente aqui? Um ou dois? Amém. Milhares? Amém. Quero ver você orar nesse tom aí. Sabe que as muralhas caíram, não sei se só por causa de Deus, mas que o povo fazia um barulho lascado, e eles gritavam assim: eia, avante, o Senhor é o nosso Deus, nada nem ninguém poderá nos deter. O Senhor é Deus de batalha, o Senhor é Deus de vitória. Nunca, jamais se ouviu falar em derrota, em fracasso, em sucesso, porque o nosso general é Cristo. Adore a Ele, ore ao Senhor. Senhor Deus, nesta noite, Pai, a tua igreja está clamando a um Deus vivo. Foi lido logo no começo que o Senhor é o mesmo, que Ele não muda. E nesse momento, toda adoração ao teu nome de glória. E toda a igreja diz: amém. Pode sentar. Alguns dias são os dias complicados, viu, irmãos? E Deus ele conta com gente simples, também conta com os de alto nível, alto gabarito, mas os simples, eles ficam numa dependência tão grande de Deus, que Deus fala assim: calma, aceite os desafios, não pare. Deu medo? Não tem problema, eu também tive medo e quis recuar na cruz. Teve dor? Eu também tive dor, mas não há problema, a gente passa por isso também. Teve revés? Teve, não há problema. Algumas vezes os reveses vão nos projetar para coisas boas. Amém? Amém? Vamos junto aí, hein? Glória a Deus. Mateus 28, 19 e 20 tem um mandamento muito forte. Foi a última frase que nós recebemos de Jesus, ainda hipoteticamente visual, ele falando, que falam da ascensão de Jesus, e alguns falam assunção de Jesus. E ele falou assim: vão e façam discípulos. Junto com isso, ele falou: aquele que crer e for batizado será salvo. E falou: vão pregar o evangelho, mas não pregar o evangelho básico. Quando nós somos básicos, o Espírito Santo auxilia, ele auxilia nas nossas fraquezas. Mas chega um tempo que a Bíblia vai falar assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem vergonha em nenhum lugar, porque ele maneja bem a palavra da verdade, ele sabe se portar em autoridade.
frente às potestades, ou não importa o tipo de demônio ou o tipo de situação. E nós precisamos entender que nós estamos em uma caminhada. Na época de Moisés, ele tirou o povo do Egito e passou o Mar Vermelho, mas a continuidade foi em Josué. Às vezes o projeto de Deus é tão grande que não cabe só para um. Começa com um e termina com outro, e a coisa continua. Quando for eleger diáconos, logo após a morte de Estevão, quais eram os conceitos? Procure um homem de uma só esposa, de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e que tenha bom relacionamento. Sempre nós precisamos transformar a nossa vida. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que vai crescendo dia após dia, até ele se tornar dia perfeito. Nenhuma vez na Bíblia ele falou assim: agora você está salvo, sente nesse banco e aproveite de mim. Não, ele falou o contrário: já que você está salvo, você provou de mim, você precisa levar isso para outras pessoas, falar para outras pessoas, e o Evangelho ser pregado a toda criatura, então virá o fim. Não há céu sem pregação, não há céu sem unção aqui na terra. E quando Deus olha para você, Ele, imagino eu, que Ele volta em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, enfim, para frente, fala que Deus fez o homem à sua imagem, mas também à sua semelhança, que é o contrário, é o por fora, mas Ele fez o por dentro. Quando Josué, jovem, preocupado, estava assumindo um grande povo, falou: não, pasme, não te espante, eu sou com você. O que aconteceu com Moisés, eu estava com ele, eu não mudo, eu não tenho preferência, eu tenho pessoas decididas que estão comigo, e essas pessoas movimentam o mundo espiritual. Um dia você pode entrar numa igreja endemoniado, mas dali um tempo você vai estar expulsando demônios. Posso ouvir um aleluia poderoso? Sabe, Deus é tão interessante. É ruim a criatura tentar falar sobre o Criador, porque Ele não é o Criador. Mas você vai para os heróis da fé, você encontra Raabe, uma prostituta, falando assim: essa mulher teve fé. Mas você não vê Salomão, o homem mais sábio do mundo. Uau! Sabe, algumas vezes a simplicidade em Deus vai te conduzir em lugares poderosos. Eu sempre falo que, e respeito quem pensa o contrário, mas eu não vi na Bíblia sobre o tempo de Deus, eu vi sobre o tempo humano, que há tempo para todas as coisas. Sabe, Deus fica esperando o que fala em João: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e a estes Ele procura. Existe a nossa parte, irmão. Se eu perguntasse para você qual o seu maior desejo de felicidade, para os pais, aliás, ninguém torce de verdade para ninguém a não ser os pais quando torcem para os filhos. E para lembrar que Deus não tem neto, mas Ele tem filhos. Deus sempre vai esperar o teu eis-me aqui. Deus sempre vai esperar o teu manda para mim, eu faço. Sabe, algumas vezes Deus vai destravar coisas, ou você vai destravar coisas, quando você começa a mover o reino. Quando eu exerço o chamado de Jesus, o mandato dele, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim, que eu começo a praticar essas coisas, eu me conecto de verdade ao reino. Quando eu faço o reino acontecer,
prova que eu estou no reino. No ano de 1978, quem está me ouvindo bem aí faz assim? Lá atrás está ouvindo bem? Bem, mais ou menos. Glória a Deus pela chuva, precisamos dela. Em 1978, duas psicólogas americanas, Pauline e Suzanne, ou Suzanne, chamamos Suzanne mesmo. Elas estudaram durante muito tempo e detectaram uma síndrome chamada a síndrome do impostor. Essa síndrome do impostor é quando você cria um personagem em você próprio para falar que está tudo bem, está tudo legal, não faz mal que eu sofra, não faz mal que eu tenha dificuldades, não faz mal que falem mal de mim. Enfim, você veste um personagem e aplaca a sua essência. E essas psicólogas conseguiram provar, em tese, que as pessoas, de uma forma geral, elas usam essa síndrome para fugir da sua realidade. Eu não preciso me contentar com o que eu sou. Eu não preciso me contentar com o que eu tenho. Eu posso, mas não preciso. E fui procurar na literatura algum exemplo para falar para vocês. E aí eu encontrei uma história de Miguel de Cervantes, famoso Dom Quixote de La Mancha. Quem já ouviu isso aí? Glória a Deus, tem gente que lê, né? Dom Quixote de La Mancha era um homem que ele não tinha habilidade nenhuma, mas ele achava que era um cavaleiro, desses cavaleiros. E, alô, tá tudo bem aí? Cheio. Tá ouvindo bem, irmãos? Não? Melhorou? Obrigado, querido. E ele achava que ele era um cavaleiro, mas ele era fracote, magro. Ele montava num cavalo que, sabe aqueles cavalos de descarte, que só tem pele e osso? E ele achava que aquilo era um alazão. Ele achava de verdade que quando ele encontrava um moinho de vento, ele estava combatendo um dragão. Está na história isso. E ele tinha um amigo chamado Pancho, que montava um burro que falava. E o sonho do burro era ser cavalo. E ele tinha um outro amigo. Esse amigo dele era chamado Carrasco. E esse amigo trazia a realidade, falava assim: ô Pancho, ô Dom Quixote, você não é isso que você está falando, isso ali é um moinho. Você monta num cavalo feio, a sua espada não presta, você precisa de um choque de realidade. E sempre que nós levamos um choque de realidade, nós podemos amar a pessoa que nos trouxe luz, ou odiar porque ela nos trouxe luz, porque mostrou uma realidade. Sabe, Raabe, quando entrou no meio do território dos israelitas, tudo santinho, perfeitinho, ninguém queria casar com ela porque sabia que ela era uma prostituta. Mas um homem chamado Salmão olhou para ela e falou: não tem problema do seu passado e dos seus erros, eu quero casar com você. E dessa linhagem, por incrível que pareça, nasceu Boaz. De Boaz foi nascendo uma geração até chegar no pai de Davi, o Jessé. E a Bíblia fala que Jesus, ele é da linhagem da descendência de Davi. Às vezes os desprezos que nós temos pode não ser bem o que nós achamos. Nós podemos sim ter falhas, ter cometido erros e enganos, mas deixa eu te contar uma coisa: alguém que anda de Fusca, vendendo Coca-Cola,
nunca vai ter problema, porque o que ele representa é maior do que ele tem. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é só para quem crê, isso é só para quem não contenta-se em ficar parado, normal, sentado, paralisado em qualquer situação, quer seja igreja, ministério, casa, família. Tem lares sendo destruídos e as pessoas estão esperando Deus agir. Algumas vezes é você que vai agir contra o mal, mas para isso você vai ter que estar em contato com Deus, com a sua raiz. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu amo esse versículo. Lá fala assim que quem está em Cristo, ele é... E as coisas velhas, o que elas têm que se fazer? Nova. Vamos para a página 2 aqui, amados. Agora, eu sempre gosto e comento com todas as pessoas, algumas gostam, outras detestam, e eu sempre uso a palavra que se lasque mesmo. Porque se a gente começar a selecionar o que pode ou não falar, nós ficamos refém do povo. E nós não temos que calar a boca quando Deus está ensinando. Isso é uma grande verdade. Então essa noite não é uma noite de apontar alguma coisa de ruim, mas é trazer alguma coisa de bom. E quero falar que todas as pessoas que já encontraram Jesus nunca permaneceram iguais. Quantos aqui já encontraram Jesus? Quem ainda não encontrou Jesus? É estranho porque uma parte antes não levantou também. Aqueles que ficam em cima do muro, sabem de quem que é o muro, né? O muro pertence ao outro, ao 13, sei lá, como é que chama isso não? Quero falar de um camarada chamado Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta. Em Lucas capítulo 10, no versículo 38 ao 41, começa dizendo assim: Jesus, passando em Betânia, chegou na casa dos seus amigos, e lá ele comeu com Maria e Marta, e foi cantado aqui: Maria, você pegou a melhor parte. Nós cantamos agora há pouco com a ministra de louvor. Mas é interessante que, embora Jesus era amigo de Lázaro, Maria e Marta, Lázaro não estava na mesa, Lázaro não estava presente. Lázaro existia, mas não estava lá. E há um problema quando nós precisamos estar presente à mesa e fazemos questão de não participar da mesa. É inevitável que algumas coisas morram. Até mesmo a Santa Ceia fala: quem toma a ceia de forma indigna, e a ceia do Senhor qualquer um pode tomar, mas quem toma de forma indigna, embaixo mais ele fala assim: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Levante a mão e fala assim: esse não sou eu. Se você sorrir, aleluia, pode sorrir, irmão. Isso é uma brincadeira, claro. O Igor ali soltou um sorriso de 1,5 km. Não sou eu. Não é mesmo, né? Glória a Deus, não somos nós. Agora, quando nós vamos para João 11, 43 e 44, lá conta a história que Jesus ressuscitou Lázaro que estava morto. Quem foi ressuscitado? Quem ressuscitou ele? Ok. Quando você está à disposição para estar em Cristo e com Cristo, e você não está, é inevitável que coisas morrem na sua vida, porque se a Bíblia diz que uma caneta vermelha escreve azul, eu vou ter que crer naquilo, porque a Bíblia é a nossa regra de fé.
E nós começamos a ser teólogos, discutir parâmetros, discutir época, pensamentos, línguas, letras, hebraico, grego, não sei o que ler. A nossa Bíblia chegou para nós do jeito que Jesus permitiu. Claro que vale a pena ler, estudar, conhecer, mas cuidado, o que é radical, o que é original, não é o que é o variável, não é o derivado. Jesus, ele fala em Hebreus 13:8, é o nosso lema da quadrangular: Jesus Cristo é o mesmo. As coisas que ele não gostava no Velho Testamento, ele não mudou para gostar hoje. Ele é o mesmo. Jesus chega para os fariseus e fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe, você é um fogo tremendo, irmão. Eu sempre brinco que a religião é um pirulito doce que o diabo te dá para você não conhecer a essência de quem você é. Porque quando você descobrir, nada, nem ninguém te para. Em todas as áreas. Ah, sim, mas eu vou ter problema num tempo de finanças. Sim. Irmãos, William Seymour, pobre, escravo, preto. Ele fez uma revolução. Catherine Kuhlman, mulheres desprezadas na época em que mulher não tinha palavra, fez uma revolução. Sabe, Deus só depende de alguém disposto. Deus só precisa de um eis-me aqui. Eu não sei se eu ouvi você falar isso, mas Deus é incrível. Irmãos, se você quiser tocar Deus, você consegue perceber uma essência diferente dentro do seu quarto, dentro do seu carro. O ar muda, irmãos. A atmosfera muda. O ar, quantas vezes, eu sei que você já passou por isso, você está orando, parece que tem uma fumaça, você não vê nada, mas você sabe que mudou, porque Ele dizendo assim: eu estou dentro de você, mas agora eu estou saindo para fora, eu estou mexendo nas tuas coisas. Sabe, quando você começar a crer no que Deus fala que você é, nada nesse mundo pode parar quem tem um coração que adora. Nunca. Sabe, eu não sei com quem eu estou falando essa noite, ou com quem Deus está falando essa noite através de mim. Mas Deus está te chamando, e não é de hoje, não é de agora, para você parar com essas coisas e começar com as coisas dEle. Posso continuar? Posso falar tudo que está aqui? Que essa é ela, então, vamos para frente. Tomara que o pastor não esteja assistindo isso aqui. João capítulo, eu falei que Lázaro não estava presente na mesa com Jesus na primeira vez, lembram disso? Na segunda vez que a Bíblia fala de Lázaro, ele estava morto e Jesus ressuscita ele. Mas quem é tocado por Jesus e quer, muda a sua conduta. Você vai ver em João 12, 1 e 2. A Bíblia começa a mudar agora a descrição desse mesmo assunto. E Jesus, estando em Betânia, estava na mesa junto com ele. Lázaro, seu amigo! Já não era só Marta e Maria. Lázaro se posicionou. Agora eu colo nele. Se alguém que pode ressuscitar o que você acha que está morto, é Jesus. Você não pode falar: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus... Não. A maioria das vezes somos nós. De corações duros, cheio de posicionamentos pentecostais, bíblicos, teológicos. E nós temos a nossa posição. Eu acho que é assim.
Eu penso assim, tá bom. A única crista que cresce bastante é a do galo, irmão, mas ele não dura muito. Deus nunca vai te humilhar e te fazer mal. Pelo contrário, humilháveis perante a potente mão do Senhor e ao seu devido tempo, Ele vai te exaltar. Se o meu povo que clama pelo meu nome se arrepender das suas más condutas, dos seus maus caminhos, se humilhar, então eu virei do céu, ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Bom, agora você vai ver algumas coisas mais fortes. 1 João 12:10. Aí já começa a complicar as coisas. Lá diz assim: e agora os fariseus foram achar uma forma de matar a Jesus, vírgula, e Lázaro. Quem já foi ressuscitado por Jesus e anda do lado de Jesus vai ter medo de morrer para quê? Você acha que por causa de um trabalho, por causa de um relacionamento, por causa de uma situação, Deus que te ressuscitou uma vez não muda de novo para você ser feliz, para você estar nele? O Deus que nós cremos é um Deus diferenciado, irmãos. Lázaro antes andava de longe, como observando quem Jesus era, e falando: ó, que legal, esse Jesus é amigo nosso, ele vai em casa inclusive. Mas a Bíblia fala que nas horas das refeições, Lázaro não estava lá. Você pode pensar, Lázaro era um provedor, não sei o que tem, mas a refeição para o judeu é sagrada, irmãos. Agora, quando ele é ressuscitado, a Bíblia começa a contar que ele mudou. A Bíblia diz no mesmo capítulo de João que as pessoas estavam indo ver Jesus e também queriam ver Lázaro, aquele a quem Deus havia ressuscitado, irmãos. Não lute por um bom testemunho, só seja crente, o testemunho grita sozinho. Você não precisa dar bom exemplo para ninguém. Seja crente, o seu exemplo vai gritar sozinho, o seu testemunho vai berrar. Eu tenho que cuidar do meu testemunho. Que se lasque o testemunho. Seja crente de verdade. As pessoas vão olhar para você e vão falar: aquele homem ali é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Mas ele um dia já morreu. Que se lasque! Jesus ressuscita mortos. Aleluia! Nós não servimos a qualquer um. Nós servimos a quem ressuscitou. Nós servimos a quem falou assim: eu estou dando. É um erro falar que Jesus morreu por mim. Ele deu a vida. Ele falou assim: eu entrego o meu espírito, vocês não estão me matando, porque eu sou dono de mim mesmo. E foi Ele que ressuscitou. Ao terceiro dia. Talvez exista um tempo aí para... Lázaro ficou 4 dias, Jesus ficou 3. Tem as histórias aí, vocês sabem, a gente não vai falar sobre isso. Mas eu queria falar para você sobre um homem interessante. Quem já ouviu falar em Eliseu? Só 2, amém? Profeta Eliseu. Faz assim quem já ouviu. Acabei de falar, você ouviu. Pode chacoalhar a mão também. Você não tinha ouvido antes. Mas o profeta Eliseu está lá em 1 Reis 19 alguma coisa. Elias passa por Eliseu e joga a capa, que significava: eu estou passando para você aquilo que eu tenho, a partir de agora você vai fazer o que eu faço e fará tanto quanto eu. Aí você vê em 1 Reis 19, 21, lá está escrito o que Eliseu fez. Eliseu falou assim: bom, eu estou sendo chamado
Quantos aqui foram chamados por Jesus? Sério que tem gente que não foi? Verdade? Ele chamou a todos para uma grande salvação. Você está junto. E Eliseu, ele decidiu pelo seu chamado. E a primeira coisa que ele fez, ele pegou os seus bois, matou e fez um churrasco. Se você não matar a carne, nem vem, não dá certo não. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em... Se você deixar a carne mais forte, mata a carne. Segundo, Eliseu pegou o seu arado, que na época era coisas caras. É tipo você ser um latifundiário nos dias de hoje. Queimou o arado. Com o fogo do arado ele fez um churrasco e distribuiu ao povo. Ele estava dizendo: muito bem, já que eu fui chamado, eu fui alguém que eu fui desejado, eu agora tenho responsabilidades. Eu vou queimar as coisas que podem me parar. Eu vou queimar, se a minha profissão é mais importante do que o meu chamado, eu vou cuidar para equalizar, vou fazer os dois. Mas se precisar escolher, eu queimo o meu arado. Pode aplaudir. Pode parecer radical, irmãos, mas mais radical que o inferno, que a pessoa vai queimar o resto da eternidade. Não é! Posso ouvir um amém? Diga assim, que acabe logo. Obrigado, vocês me ajudaram. Não sei se for por respeito, mas vamos lá, vamos para cima. Ei, Deus está falando com você, não é de hoje, amado. Quanto tempo o Senhor está te incomodando? E deu certo que essa noite eu estou substituindo ou auxiliando o pastor Barroso. Em um momento dele, o outro pastor fez uma cirurgia e chamaram o velho está aqui. Cheio de potência, hein? Se lasque. Muito bem, e eu tenho algumas coisas para falar para você essa noite que não são boas. Diga amém. Lucas 11, 24 até o 26 é uma passagem conhecida. Lá diz assim: o diabo, o inimigo, quando deixa uma casa, ele anda por lugares vagos, e sentindo saudade da casa que ele morava. Se você não matou aquela carne que eu falei, sentindo saudade da casa onde ele morava, ele volta para dar uma olhadinha se realmente ele perdeu. Se eu, ou o senhor, ou a minha esposa, ou os irmãos do louvor, era só fogo de palha. Eu falo, vou dar uma olhadinha, vai que era só empolgação. E a Bíblia diz, quando ele volta e vê a casa adornada, ou seja, você não mudou nada. Era bravo, continua bravo. Gostava de ver pornografia, continua vendo. Maltratava o marido, continua maltratando. Maltratava a esposa, continua maltratando. Boca suja, olho de malandro, roupas indecentes. Está igualzinho ele deixou. Deus pode te ajudar a pôr uma mobília nova dentro da sua alma, mas desde que você tire para fora as coisas do ex-proprietário. Deus quer te levar em lugares altos, mas é você que decide se você quer ou se você não quer, se você pode ou se você não pode. Aleluia! E aí quando ele volta,
e vê que aquele sofá desgraçado do pecado não existe mais, Ele coloca um trono. Onde na cozinha era só problemas e dissoluções, não tem mais aquela mesa, Deus coloca a mesa. Tem coisas que a gente não consegue, mas a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, Jesus não venceu o diabo no deserto como todos pregam. Jesus só provou que o diabo não tem poder de vencer nada. E a Bíblia diz que depois de toda a batalha, os anjos vêm e servem. Os anjos vêm e servem. Você vai ter que travar batalhas espirituais na sua vida. Não adianta esse seu jeitinho comodista. Nós podemos ter, eu sempre falo, a igreja mais cômoda do mundo, mas uma igreja poderosa. Esse é você, posso ouvir um amém? As mobílias da nossa casa velha têm nome. E se você não chegar para Deus e falar assim: Deus, eu tenho problema com pornografia, e combater isso, não tem como você vencer sozinho. Tome a decisão, procure auxílio humano, mas primeiro, buscai o reino de Deus. O segundo ponto que eu quero passar para vocês aqui está em Samuel, 2 Samuel 23, 11. Fala de um homem chamado Samá. Qual é o nome do homem? Samá. Todos os anos o povo plantava lentilha, e os filisteus iam lá e queriam roubar as lentilhas. Todos os anos. Não era uma vez, todos os anos. E eles faziam uma planta para que a metade fosse do inimigo e a outra metade deles. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não divide patrimônio com ninguém. Deus não divide você com ninguém. Deus não aceita você pela metade. Ele espera que você se decida por inteiro para Ele. Ele vai lá e vai dar um jeito. Mas esse homem, Samá, ele diz que ele teve um encontro com Deus na sua juventude, e fala de um homem novo. E quando vê os filisteus vieram, todos começaram a correr em uma carreira desabalada. Aí vem os nossos perseguidores, aí vem o problema, aí vem o medo, aí vem o temor. Até que um dia, um homem chamado Samá parou e falou assim: eu não saio daqui. Eu sirvo a um Deus. Eu sirvo a um Deus. Eu sirvo a um Deus. E quando ele parou, o capitão dos filisteus achou engraçado. Falou: olha que babaca, olha que molenga. Não vamos fazer ele passar vergonha. Manda 2 para matar ele. Mandaram 2, e o Samá estava preparado. Acabou com os 2. Aí o capitão falou assim: manda 10. E o Samá acabou com... E a Bíblia diz que Samá, um homem sozinho, acabou com quase, não vou falar um exército, que era um grupo de saqueadores. Alguém que decide exercitar e praticar o que Deus pôs dentro de você, não pode roubar nada do que Deus te dá. O fruto do seu trabalho é seu, a propriedade que Deus te dá é tua, a honra é tua, a hombridade é tua. Quando alguém perde tudo isso, é porque ele não está usando o que ele tem. Você precisa extrair de você aquilo que Deus já pôs.
Você não pode continuar do mesmo jeito. Você não pode aceitar uma vida desgraçada de viver dentro de um lar onde não é mais família, não é mais marido, não é mais esposa, não é mais filho, não dá certo o dinheiro para pagar contas, não dá mais certo nada. Você não pode aceitar. Se levante, a primeira oração. E se você tiver muito pecado, for daqueles que é preso em televisão, em Netflix, em séries malignas, vai para o jejum para matar essa carne, igual Eliseu fez. Ei, Deus está falando com você essa noite, não só comigo. A vida inteira você vai levar essa vida medíocre. Um dia desse eu ouvi de um amigo meu: olha, vai lá você e faz a libertação. Não daqui, tá, irmãos, de fora. É porque eu não sou bom nessa área. Você pode não ter dom, mas a Bíblia diz que você expulsa qualquer demônio. Dom é específico. Aliás, nem tem esse dom, né? Mas vamos falar aqui. É por aí o negócio. Agora nós temos em 2 Samuel mais um exemplo. Benaía, alguém já ouviu falar? Acabaram de ouvir porque eu falei, amém? Benaía era filho de um sacerdote, e ele estava dentro de uma cova no inverno, não é inferno, tá? Inverno, gelado, e um leão branco, está escrito isso na Bíblia. Eu sei que a metade não sabe porque não lê a Bíblia. Quando o leão caiu, ele viu que o leão estava vindo, ele levantou e pôs o leão para correr. Você acha mesmo que alguém faz isso sem o Espírito de Deus? Sem a presença de Deus? Você vai ver Davi fazendo isso, mas ele fala que o Espírito de Deus se apoderava dele. Você vai ver Sansão fazendo isso, mas por causa do voto nazireu. Quem tem voto com Deus não fica pelo meio do caminho, só se quiser, como Sansão quis. Entenderam ou não? Muito bem. E nós estamos indo para o final, diga amém. Eu prego pouco, irmãos, porque eu não consigo pregar 10, 15, 20, meia hora. Não sei se é um defeito ou uma qualidade. Então eles me deixam mais assim, ó, vou te aproveitar, mas não fala tanto. Eu vou me corrigindo. Já fui pior, né? Agora eu quero falar de alguém diferente. Fale assim, amém. Quero falar do apóstolo João. O apóstolo João era um pescador, junto com o seu irmão que se chamava Tiago. Qual era o nome do irmão dele? O que João era? Os pescadores geralmente eram homens rudes, porque eles tinham uma jornada exaustiva, a de sair para a pesca e captura, e a de comercialização e trato. Eles não tinham uma vida fácil. E Jesus estava passando e olhou para João, falou: João, segue-me. Quem já ouviu Deus chamando? Quem nunca ouviu Deus falando assim: vem e segue-me? Quem nunca ouviu, faz assim. Levanta a mão. Mais alguém? Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada, você também. Você vai ouvir agora: Igor, vem e segue-me. Qual o seu nome, irmã? Júlia. Levanta a mão, Júlia. Você está ouvindo Deus falar: Júlia, vem e segue-me. Tem coisa, Júlia, que dentro da nossa alma é só Deus que trata. Amém? Então, se ninguém nunca ouviu, agora todos ouviram, amém? Obrigado, Igor, você é corajoso. Continue assim. Deus pegou um simples pescador. E agora eu quero falar de mudança. João escreveu o livro de João.
Foi Ele que falou: no princípio. Um cara simples, mãos grosseiras. No princípio, Ele era o Verbo. Nós só ouvimos falar, mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do Pai. João capítulo 13, versículo 23. Coloca aí para mim, querido. Vê se nós precisamos ler junto. João 13, 23. Vale a pena esperar. Ai, ai. Ora. Quantos? Um dos seus discípulos. Aquele a quem Jesus estava sobre o seu peito. João também escreveu 3 epístolas. Primeira, segunda e terceira epístola de João. João também escreveu o livro de Apocalipse de João, chamado de o discípulo amado, mas também chamado de João da Revelação. Um simples pescador. Qualquer pessoa, simples ou não simples, que foi chamado por Jesus, ele pode evoluir a ponto. A Bíblia fala: eu sou o Alfa e o Ômega. E aí você pega a Bíblia, o último capítulo, o último livro, foi escrito por alguém que era muito simples e que Jesus amava. Cadê os meus irmãos do louvor? Estão prontos aí? Prepara aquela canção lá, irmã, poderosa. E eu quero só falar para você, para encerrar esta mensagem. Será que não está na hora de você mudar o seu contexto de gente simples para gente poderosa? Ou você vai ficar: não, eu sou pequenininho, eu sou o menor entre todos. Quero falar para você que o menor, a Bíblia fala sobre Belém e Efrata, e tu, a Belém, posto que entre as pequenas de Judá, você será conhecido como a maior de todas, porque de ti vai nascer aquele que é o Redentor. Você tem a opção de ser pequeno na presença de Deus, e Deus te fazer grande na presença de todos. Ah, então vou ser exaltado? Não, o seu problema não aguenta a sua cara de glória. O seu casamento falido e frustrado não aguenta a sua cara de glória. As provações do diabo em todas as áreas não vai aguentar a sua cara de glória. Quando você mergulhar nesse reino chamado Jesus, você vai impactar a sua vida e a de quem está à sua volta.